E aí, confrades e confreiras, e aí, apreciadores, e aí, fumaceiros, tudo beleza? Sou o Leandro, tô aqui começando mais um vídeo com vocês. Mais um vídeo então da nossa série falando de fumos de corda, aproveitando lá o kit de experiência que eu comprei pela família Pipe. E o cara de hoje é, não sei se vai dar pra ver aí, Poço Fundo. Então, cordinha de Poço Fundo é o nosso assunto de hoje. Fumo escuro, né? Tabaco bem escuro. Então, vou falar um pouquinho sobre ele. Acho que não vou ter tanto assim para falar sobre Poço Fundo, mas vou passar algumas informações para compartilhar impressões com quem já fumou, com quem já curte, ou para ajudar quem de repente está a fim de experimentar e quer saber um pouquinho do que vai encontrar então aí no Poço Fundo, certo? Estou fumando ele aqui no Corn Cob, modelo Morgan. Corn Cob é sempre legal para fumar corda, tá? Fica a dica para quem nunca tentou. Deixa eu acender um pouquinho. Então, já estava fumando dele, só acendi aqui para continuar na missão enquanto eu estou gravando esse vídeo para falar com vocês. E galera, nessa série aqui falando dos fumos de corda, licença, um golinho no café. Dentro das opções aqui então do kit, né? Aí vem um pedacinho de Poço Fundo. Então, como eu estou fazendo na gravação desses vídeos? Qual é a ideia? É fumar uma vez e gravar o vídeo. Já comentei, depois da segunda, terceira fumada, podem mudar algumas impressões, surgem mais percepções, né? Mas como dentro do kit é uma quantidade pouca de cada uma das cordas, então eu estou na ideia de fumar uma vez, depois da fumada ou durante mesmo, até a primeira fumada, já trazer um vídeo aqui. Em relação ao Poço Fundo, na verdade eu já havia fumado dele, então não é um tabaco que é novidade para mim, tá? Por isso até fica mais fácil de falar a respeito. Nesse caso não vai mudar o que eu teria para dizer ou depois ou agora, porque não estou conhecendo o Poço Fundo nessa fumada aqui. Então vamos nessa. O que dá para falar a respeito do Poço Fundo? Eu colocaria ele ali na galera das cordas de sistema bruto. O que eu quero dizer com isso? Na turma do Arapiraca ali, tá? Fumo forte, o Poço Fundo é um tabaco forte. Na própria coloração ele vai lembrar bastante o Arapiraca, né? Uma cordinha escura, certo? E tem bastante daquela característica do próprio Arapiraca de um fumo assim amadeirado, rústico mesmo, sabe? Sistema bruto, se vocês me entendem, tá? Então ele tá ali na turma do Arapiraca, tanto no aroma que pega no ambiente, então fica essa coisa mais rústica, mais amadeirada, mais terrosa mesmo, tá? Não tem aquela coisinha de adocicado que algumas cordas têm, por exemplo, o goianinho tem, né? É, Esse daqui ele é mais secão mesmo, mais terra e é um fumo forte, tá? Um pouco abaixo de força em relação ao Arapiraca, eu diria. E eu colocaria o Poço Fundo, uma coisa interessante, talvez, que eu vou dizer nesse momento. Colocaria ele como uma alternativa, vejam só, uma alternativa ao Arapiraca, para quem chega a apreciar o Arapiraca, mas se incomoda um pouco com aquela questão da acidez dele, né? Porque o Arapiraca realmente tem bastante da acidez e isso em alguns momentos dá uma amarrada, parece, na boca, né? Incomoda um pouco, seca muito a boca, né? E isso tudo não acontece com o Poço Fundo. Então você tem um tabaco no Poço Fundo com algumas características semelhantes ao Arapiraca em termos de sistema bruto, tá? De ser um tabaco mais rústico, mais amadeirado, um bom teor de nicotina, porém um pouquinho abaixo do Arapiraca, eu diria. Colocaria ele, em termos de força, até pelas impressões que eu já tenho aqui no canal, que vocês podem assistir, em termos de força, eu colocaria o Poço Fundo entre o Goianinho e o Arapiraca,
transitando ali, sabe? Só para dar uma base, né? E nas características aromáticas dele, bem próximas ao arapiraca, é, porém menos defumadão, digamos assim, tá? E principalmente esse fator de ele não amarrar tanto a boca, não dar aquela acidez e não dar aquela secura que o arapiraca dá, né? É muito difícil você conseguir fumar um fornilho de um arapiraca sem uma água ao lado, porque ele te seca mesmo, certo? No vídeo aqui sobre arapiraca no canal, assistam aí quem quiser, eu comento sobre isso. No Poço Fundo não acontece tanto não. Dá para você ir tomando um cafezinho de boa, como vocês viram que eu estou fazendo, né? Com arapiraca, a primeira coisa que eu faço é já deixar uma água do lado, porque senão eu já entendo que não vai rolar. Pelas características, né? Então, como eu estou aproximando ele do arapiraca, estabelecendo algum paralelo aqui, então naturalmente não seria um tabaco de entrada para o mundo das cordas aí, seria legal para quem já se aventurou um pouco, já conhece algumas outras coisas, então até mesmo naquela linha de degustação, de escalada que eu vim comentando com vocês nos vídeos anteriores, né? Por onde começar nas cordas? Jaguari, o que dá para pegar depois? Dá para pegar um mineiro, depois dele um goianinho, depois do goianinho, vamos dizer, Poço Fundo, depois do Poço Fundo dá para ir para um arapiraca, né? E no arapiraca vai ter gente que vai bater, vai voltar, e alguns vão ficar e vão, né, entender que rola permanecer ali também, né, deixando o arapiraca no rodízio, mas para muita gente bate nele e volta, não é um tabaco de preferência não, tá? Mas o Poço Fundo, assim, ele tem algumas características que são bem legais, que eu gosto, por conta mesmo desse aroma, desse aspecto mais rústico, sabe? Mais terra, mais defumadão, assim, não tanto quanto o arapiraca, também não tão amadeiradão quanto o arapiraca. Então, é como se ele fosse uma alternativa mesmo, certo? Para quem aprecia alguns pontos do arapiraca, mas se incomoda com outros, principalmente a parte da acidez na boca e da secura que ele causa. No Poço Fundo, pelo menos dentro da minha percepção, isso não acontece. Não sei se vocês viram, a fumaça bateu um pouco no zóio aqui. E assim, para quem curte um tabaco um pouquinho mais forte, em relação a mercado nacional, tabacos mais de prateleira, Cândido, irlandês, Gerose e tal, você quer às vezes ter ali um diferentinho, sabe? Para te dar uma força a mais, aquele momento onde você está precisando de uma coisinha que vai te dar uma ligada um pouquinho mais em nicotina, uma corda é indicado. O Poço Fundo poderia ser uma sugestão, desde que você já tenha transitado por uma cordinha ou outra, né? Exemplificando o que eu passei aqui. Aí eu acho que você vai apreciar. É, essa ideia de estabelecer um paralelo dele em relação ao Arapiraca, confesso que eu nunca tinha pensado não. Das outras vezes em que eu já fumei Poço Fundo, nunca me ocorreu esse tipo de situação. E nessa fumada aqui, onde eu peguei a cordinha então agora do kit, né? Kit experiência da família Pipe, aí estou fumando ele aqui. Tenho feito os vídeos, né? Já rolou de goianinho, rolou de Rei Sul, Jaguari, grosso e fino. É interessante dizer, aproveitando também que eu toquei no assunto aqui do Rei Sul, Jaguari, dentro desse kit tem também ali o Jaguari Solar. Não sei se eu vou colocar um vídeo para ele porque é tudo Jaguari e acaba sendo muito parecido, tá? Mas para quem assistiu então o vídeo aqui do Rei Sul, Jaguari, amarelinho, eu cheguei a comentar, né, sobre também o Solar, o Dalberto, todos eles acabam tendo características ali muito próximas, né, por serem Jaguari, o conhecido como amarelinho. Então, o do Solar, Jaguari Solar, não sei se eu vou fazer um vídeo específico só para ele. Na verdade, eu poderia, né, ter incluído junto ali com os dois Rei Sul e me faltou a ideia. Mas deixo esse adendo aqui, tá?
só somando. E para a gente fechar então sobre o Poço Fundo, realmente me bateu agora, né, esse paralelo com Arapiraca, porém com algumas coisas que dão uma salvada nele em relação a quem busca uma experiência um pouco mais leve, com aromas que se aproximam, eu diria, do Arapiraca, né, algumas nuances, como eu expliquei, de um tabaco mais rústico, mais terra, mais amadeirado, né, sistema mais bruto, mas ele está um pouquinho abaixo ali, tanto né, nesse próprio aspecto de como ele vai defumar o ambiente, quanto em nicotina também, apesar de que não é baixa. Dá para colocar ele entre o médio e o forte ali, um pouquinho acima do goianinho talvez, tá? Ou mais ou menos nivelado só para tentar dar uma base, né? Com exatidão é difícil a gente pontuar essas coisas também. Se for para a gente colocar como é um tabaco em relação ao outro, pegando uma especificidade dele, né? Mas eu acho que com o que eu pude passar para vocês, com o que me ocorreu para dizer, dá para fazer uma ideia a respeito. E se ficou alguma dúvida, se eu esqueci de dizer alguma coisa, claro, então fiquem à vontade aí para me perguntar nos comentários, para somar, né? Vou gostar de dizer, gostar de ler, aliás, o que vocês têm a dizer sobre o Poço Fundo, se vocês já fumaram, se não fumaram, se estão afim, se gostam, se não gostam. Aí é a chance de a gente poder também permitir que outras pessoas passem pelo vídeo possam pegar informações além do que eu estou comunicando com o que vocês têm aí também para compartilhar, certo? Fico por aqui então, boas fumadas, um abraço e até a nossa próxima oportunidade.